Boa noite. Boa noite a todos. Boa Boa noite. Por noite. favor, Boa Verinha. noite. Leitura de ambientação é a 164, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco. Há muitas pessoas preocupadas com o mal que os outros lhes possam fazer. Transferem para o próximo a responsabilidade de seus insucessos e vivem descobrindo inimigos em toda parte, fugindo a uma autoanálise de indispensável lucidez. Deambulam por caminhos de maldade e acusações. Com tal conduta, ferem, prejudicam, perturbam os outros e não se dão conta do mal a que se entregam e movimentam desaciadas. O mal que reside em cada indivíduo, este sim, torna-o um homem mau e assim se torna um elemento pernicioso no contexto social. E a leitura dela é uma lição para todo mundo, né, para a gente refletir. E muitas pessoas ficam querendo responsabilizar os outros pelos seus insucessos, tristezas, tudo que passa com ela. E, na verdade, não é isso, né? Não observa que essas coisas são nós mesmos que proporcionamos a nós, criamos, e nós temos que dar conta de resolver e não ficar culpando as pessoas, porque isso, se nós deixarmos em nós, consiste um mal-estar, nos torna uma pessoa ruim no contexto social, no convívio social. Essa é a mensagem que eu peguei da lição. Nós mesmos somos responsáveis por nós e temos que melhorar. Obrigado, Verinha. Como Mais diz o alguém? Mauro, como diz o Mauro, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Desse É. jeito. Mauro, Nesse nível. eu gostei desse trecho que ela fala. Transferem para o próximo a responsabilidade dos seus insucessos e vivem descobrindo os inimigos em toda parte. Às vezes a gente não percebe. Fechou o Você áudio, Carlos. desligou o microfone. Fechou o áudio aí. Às vezes a gente descobre inimigos do nada e não sabe por quê, né? Alguma coisa a gente também fez, É que a gente não verdade. consegue enxergar. Ou não se apercebeu, né? Não se apercebeu. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda. Boa noite. Vamos então para a nossa prece, por favor. Então, fechamos os nossos olhos e acompanhemos mesmo da melhor maneira, hein? Mas que nós coloquemos os nossos corações pedindo a Jesus, a Deus nosso Pai, também aos benfeitores espirituais, que neste momento os nossos pensamentos sejam sempre dirigidos para o estudo da noite, que aqui estamos reunidos, e pedimos, Senhor, as tuas bênçãos para todos nós, mesmo aqueles que hoje não puderam comparecer, e que nessa saulinha de aula, como diz um irmão nosso, nós possamos receber, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida diária. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e possamos, em Teu nome, em nome de Deus, sobretudo, dar por iniciado nossos trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Pedrão. Bom, Valdemir, então está contigo aí. O Carlão vai ser o nosso leitor de hoje. Olá, Camila. Vamos retomar do item 12, porque nós paramos no meio do item 12. Nós paramos aqui, admitamos que o homem nada tal. Então, vamos retomar o item 12 para a gente ter a inteireza, pelo menos, do assunto, do parágrafo, para a gente poder discutir a partir do momento que nós paramos na semana passada, do admitamos. Tá, joia. Boa noite, pessoal. Item 12. Se em duas partes se dividindo os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar, e a outra das tribulações de que ele se constitui a causa primária, pela sua incúria ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte de suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Ou seja, nós somos responsáveis pelas nossas dificuldades.
E aí nós já estudamos lá a questão 920 do Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta lá se nós podemos ter uma felicidade completa. E os Espíritos dizem que não. Nós estamos reencarnados no planeta de expiação e provas, então não dá para ter uma felicidade completa. Mas não dá, pelo menos, continua Kardec na 921, não dá, pelo menos, para ter uma felicidade relativa? Sim, mas quase sempre vocês são os obreiros das suas dificuldades, das suas graças ou das suas desgraças. Então, Kardec está ratificando aqui o que está lá no Livro dos Espíritos. Nós somos os responsáveis. Nós temos dificuldades que nós podemos evitar e algumas que nós criamos por nossa própria conta. Algumas que não podemos evitar, outras que criamos. E as que criamos, segundo ele, são bem maiores do que as primeiras. São bem maiores do que as outras. Então, o texto, esse item 12, vai falar desse tema. Vamos lá, Carlão. Acho que a dona Joana leu esse texto aqui antes de passar a mensagem para a gente. A dona Joana está no Evangelho, rapaz. Ela escreveu o Evangelho. Ela sabe o que fala. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos, se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos das enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões, se mal a ninguém fizéssemos, não houvéssemos o de temer das vinganças, e etc. Ou seja, está aí a receita para estarmos bem. Se fizéssemos, se não fizéssemos, só depende de nós, nosso bem-estar ou nosso mal-estar. Mas nós construímos essa dificuldade. E a partir daí, sim, a partir do próximo parágrafo, nós vamos recomeçar efetivamente a partir daí. Valdemir, só um minuto. Sim, Camila, claro. Camila que chegou agora, nós estamos no capítulo 27, item 12. Vamos para o quarto parágrafo, tá bom? Ah, tá bom. Eu ia perguntar isso, porque eu cheguei e não sabia onde estava. O capítulo, então tá. Vou entrar aqui agora. Vou Já abrir. achou aí? O parágrafo é: admitamos que o homem nada possa com relação. Ouviu, Camila? Esse é o parágrafo. É o finalzinho do terceiro parágrafo. Podemos ir. Vamos lá. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito o ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles forças para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém, sim, desviar-nos a nós do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, apenas evitam que as infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Isso é muito importante, né? Eles não afastam os males de nós, eles não revogam as leis, a prece não revoga as leis de Deus. Quando nós fazemos a prece, nós atraímos para perto de nós amigos espirituais que querem nos ajudar, inclusive nos auxiliando no nosso livre-arbítrio, para que não caiamos nas tentações que diz lá a prece do dominical.
mas eles nos instruem, nos orientam a evitarmos coisas que podemos evitar. A grande maioria como vemos anteriormente, a grande maioria das nossas dificuldades são criadas por nós na presente situação. Lá no capítulo 5, nós vamos nos lembrar disso, né? Causas atuais e causas anteriores das aflições. E Kardec diz lá, os espíritos dizem a Kardec, de que as causas atuais, as aflições atuais, são, na grande maioria das vezes, maior do que as aflições de vidas passadas. Nós, a exemplo daquele semeador que saiu a semear, jogamos a semente, ou somos o terreno com pouca profundidade, somos o terreno espinhoso, pedregoso, que ainda não frutifica, que ainda não dá bons frutos. Isso é que nós precisamos entender. Nós somos responsáveis pelas nossas dificuldades. Todas elas, nós as criamos. Então, a prece nos ajuda a caminhar nesse sentido. De novo, os espíritos não vão revogar as leis de Deus. Essas não serão revogadas, mas vão nos orientar para que não as inflijamos. Que o grande problema nosso é infligir, é desrespeitar as leis de Deus. E toda vez que as desrespeitamos, criamos dificuldades para nós. E como a gente tem que saldar até o último centavo, então toda dificuldade que eu crio, eu preciso restabelecer a ordem. Eu preciso refazer aquilo que eu desfiz. Eu preciso consertar aquilo que eu estraguei. Porque eu tenho que reparar todo o mal que eu tenha feito. Como dizem os espíritos, não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem. E fazer o bem é a maneira de reparar o mal que tenhamos feito. Então, não imaginemos que a prece vai afastar a lei de Deus, vai afastar de nós as dificuldades. Claro que não vai. Mas vai nos fortalecer, ou vai atrair para perto de nós aquela nuvem de testemunho que fala Paulo, né? Lá aos Hebreus, espíritos bons que vão nos sugerir, nos auxiliar e colocar pensamentos no meio dos nossos, até para que pensemos que o pensamento é nosso, para que tenhamos o mérito da decisão de fazer o bem. Tenhamos o mérito do livre-arbítrio e da escolha do bem. Mesmo eles tendo sugerido, eles fazem de maneira tão sutil que a gente imagina que fomos nós mesmos. Eu, pelo menos, não tenho nenhum aspecto mediúnico ostensivo. Então, mas eu sei que os amigos nos auxiliam constantemente. Em todos os nossos trabalhos no bem, tem esses amigos nos auxiliando. Então, é o que fazem os amigos espirituais quando oramos. E aqui nos lembramos lá do livro Obreiros da Vida Eterna, quando a Zenóbia vai encontrar o padre Domênico lá naquele abismo, naquele sofrimento, naquela dor, e ela faz uma prece pedindo a Jesus que a oriente, que oriente o grupo que está ali. E o André fica admirado quando ela acaba a prece, todos eles que estão à volta dela estão irradiando uma espécie de luz que vai direto ao peito da Zenóbia e, por consequência, facilitando o auxílio ao padre Domênico, que está lá numa situação bastante ruim. Então, ali ele fala que a maravilha da prece, o milagre, com aspas, da prece. Então, tenhamos certeza que as nossas preces são ouvidas e que fazem uma diferença enorme quando nós as fazemos do coração, não da boca. Mas quando nós sentimos a nossa prece, com toda certeza, ela faz a diferença para a gente. Tudo bem? Se encontrou, Camila? Beleza. Aldeni, Oi? deixa eu fazer uma explicação. Quando você disse aí que... Você disse, eu estou aqui no Evangelho, não estou conseguindo encontrar de novo, que nós temos muito mais, vamos dizer assim, muito mais erro na vida presente do que em vidas, a vida anterior ou vidas anteriores. Vidas anteriores, né? Do que na vida anterior, nas vidas, nas existências anteriores, que vida a gente só tem uma, né?
nas Isso. existências anteriores. O que Kardec diz é que os males que nós podemos evitar e não evitamos são maiores do que os males que não podemos evitar. Que há coisas que nós não podemos evitar. Mas muitos males nós podemos evitar. E esses males são maiores, segundo aqui o Evangelho, segundo lá o capítulo 5 do Evangelho, segundo esse capítulo, os males que nós podemos evitar são maiores do que aqueles que não podemos. Essa é a explicação de Kardec. Então são os males, não quer dizer que a gente adquiriu esses males, né? Não, são os males que nós não evitamos, que nós nos comprazemos muitas vezes neles. Nós nos satisfazemos nesses desvios das leis de Deus. Esse é o que Kardec diz. E está lá no início do capítulo 12, e depois aqui no não menos certo, todas as misérias resultam. Aí se puséssemos isso, se fizéssemos aquilo, se fizéssemos aquilo outro, ele vai colocando uma série de si que nós não fazemos. Se eu não tivesse, né, se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Mas nós somos ambiciosos. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de temer a queda. Mas nós queremos subir mais do que podemos. Então, esses são os males que Kardec diz que nós podemos evitar e não evitamos. E tudo que não evitamos gera consequência. Consequências doloridas, com toda certeza, mas que servem de aprendizado. Não sei se eu... Valdemir, Sim. só um minuto. Sandrinha, você que está chegando agora, nós estamos no capítulo 27, item 12, no parágrafo que vai começar com agem contudo, tá bom? Na minha edição é admitamos que o homem nada possa fazer. Esse é o parágrafo. Na minha edição. Eu não sei a edição dela. A minha é da FEB. Podemos? Então vamos lá, Carlão. Essa linha é só um pouco mais abaixo que a gente está no meio desse parágrafo. Ainda falando dos bons espíritos, né? Uhum. Agem, contudo, a nossa revelia de maneira imperceptível para nos não subjugar à vontade. Uhum. O homem se acha então na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quer Deus que seja assim para que aquele que tem a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Nós lembramos aqui no primeiro dia que começamos esse capítulo, né, o pedir e obtereis, lembramos que nós vamos pedir e vamos obter tudo aquilo que for bom para nós. E é isso que Kardec agora está explicando aqui, né? É isso que se pode aplicar a essas palavras, pedir e obtereis. É a ajuda, a força, a força mesmo, a presença dos amigos espirituais para superarmos as nossas dificuldades, as dificuldades que nós as criamos. Vamos lá. Mesmo com sua eficácia reduzida a essas proporções, já não traria a prece resultados imensos? Ao Espiritismo fora reservado provar-nos a sua ação com o nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, porém, não se limitam aos que vimos de apontar. O que ele está dizendo é que os efeitos da prece vão muito além de atrair amigos espirituais. Eles vão efetivamente nos fortalecer desde que essa prece seja sentida, gente. Não é uma prece lida, uma prece falada sem sentimento. Essa prece, segundo os amigos espirituais, não sai a um palmo da nossa boca. Mas quando nós a sentimos, sim. Vamos contar com esses amigos espirituais, vamos ter
intuições, vamos ter meios ou maneiras de superar as nossas dificuldades. Então, mesmo reduzida a prece a essas proporções, não seria de imensos resultados a sua eficácia? Se só nos auxiliasse a não ser egoísta, a não ser vaidoso, a não ser prepotente, a não querer mais do que podemos, conforme bota lá os cis. Isso nos livraria de uma grande gama de problemas que nós criamos para nós mesmos. Vamos lá. Recomendam-na todos os espíritos. Renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. É, é bem claro o Kardec aqui nesse trecho, né? Os espíritos recomendam, todos os espíritos nos recomendam prece. E a prece é tão importante que Jesus fez prece. Jesus se recolhia para orar. Quantas vezes ele saiu para orar em secreto, como ele ensinou, em silêncio, para orar ao Pai? Quantas vezes? Então, se Jesus, um espírito puro, parava para orar a Deus, para pedir ajuda, então, por isso, Kardec diz, recomendam-na todos os espíritos. E renunciar a alguém à prece é negar a bondade de Deus. É recusar para si a sua assistência. E só uma pessoa bem problemática recusaria a ajuda de Deus. É claro que tem pessoas que não acreditam em Deus, entendemos isso, respeitamos, mas para nós espíritas, não. Então a prece para nós é uma ajuda imensurável. É uma ajuda que às vezes não tem nem condições de avaliar tal a importância dela. Podemos? Com relação a esse finalzinho, Valdeir, Hum. para com os outros e abrir mão do bem que eles podem fazer, ou seja, se deixarmos também de fazer a prece para o próximo, Sim, também caímos em porque eu, problema. eu deixei de fazer o bem. Quando eu faço uma prece para alguém, uma prece sentida, desde que eu mereço, essa prece vai ter um efeito salutar àquela pessoa a quem eu estou orando. Me lembrei aqui da dona Ivone do Amaral Pereira. À época dela, os jornais publicavam os suicídios. Saía todo dia, tinha notícia no jornal de suicidas. E ela anotava, ela não conhecia as pessoas. Ela pegava o nome nos jornais e orava todas as noites por esses irmãos. Então, ela fazia um bem a esses irmãos. Então, quando Kardec diz renunciar à prece, é para com os outros abrir mão do bem que eles podem fazer, além do nosso bem. Então, se a dona Ivone não fizesse prece para aqueles suicidas, ela não os ajudaria como os ajudou enormemente, a ponto de escrever um livro, Memória de um Suicida, narrando todas aquelas dificuldades que os nossos irmãos encontram num pós-suicídio. Então, essa finalzinha aqui é o bem que a prece pode fazer aos outros, e se eu não fizer a prece, eu estou renunciando a esse bem que eu posso dedicar a alguém. Podemos ir para o 13? Vamos lá. 13. Acedendo ao pedido que se lhe faz, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade. Lembramos o homem de bem? Uhum. Lembramos lá o capítulo 17 do homem de bem? Sede perfeitos? O homem de bem é aquele que cumpre, começa assim, né? O homem de bem é aquele que cumpre a lei de amor, justiça e caridade na sua integralidade. O homem de bem é aquele que entende, aquele que respeita, aquele que ama, aquele que trabalha, aquele que serve. Então, é claro que a prece
de um homem de bem vai ser mais ouvida do que a minha. A prece que Jesus fazia a Deus, com toda certeza, era muito mais ouvida do que a prece de Pedro, ou de qualquer outro espírito na Terra naquele momento. Até hoje, a prece que Jesus faz a Deus, com certeza, ela tem mais repercussão, digamos assim, do que a minha. Por isso ele diz aqui, né, que é proporcional ao adiantamento de cada um. Porquanto o homem vicioso não pode orar com fervor e confiança, que somente nasce no verdadeiro sentimento de piedade, que é um sentimento do homem de bem. Continuemos. Do coração do egoísta, do daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras, nunca os ímpetos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Tão claramente isso se compreende que, por um movimento instintivo, quem se quer recomendar as preces de outrem, fala de preferência às daquele cujo proceder, sente-se, há de ser mais agradável a Deus, pois que são mais prontamente ouvidos. A prece precisa ser acompanhada da humildade. Ela precisa ser feita com humildade. E como eu disse aqui anteriormente, né, do coração do egoísta, ou daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras. E palavras não têm nenhum valor se ela não estiver revestida de sentimento. Então, o que Jesus diz lá, justificando lá aquele fariseu e aquele publicano que estava orando. O fariseu gritava aos quatro ventos e agradecendo por não ser igual àquele publicano. E o publicano apenas batia no peito e dizia que não era digno de levantar a cabeça. E Jesus disse: esse voltou justificado, o outro não. Então a prece precisa ser acompanhada de sentimento. Quando colocamos sentimento, isso faz toda a diferença. Por isso tinha uma frase do Chico que ele dizia, né, que as preces das mães arrombam as portas do céu. Então, porque a prece da mãe, normalmente, ela está acompanhada de um sentimento de amor, de respeito, de carinho, de gratidão, de vontade de auxiliar aquele espírito que está sob sua orientação. Vamos lá? Vou, Daniel, eu ia levantar a mão aqui, mas sou eu mesmo. Já. Nesse caso aí Deixa eu levantar a mão, então para lá. nesse caso do egoísta, todo aquele processo lá do início do capítulo, né, lá no item 10, lá que tem aquela impulsão, tem aquela vibração que vai se elevando, vai se comunicando, até chegar ao seu objetivo. Aqui, então, não acontece. Não. Ele diz as preces que saem dos lábios. Saem apenas palavras. Quando saem apenas palavras, porque quando eu sou egoísta, eu não vou pedir para os outros. Muito pelo contrário, eu vou pedir para mim em detrimento do outro. E isso não é caridade. Isso, muito pelo contrário, é anticaridade. O egoísmo é anticaridade. Então, é claro que a prece do egoísta não vai ser ouvida como uma outra prece. Ela pode até ser ouvida em função do mérito a quem ele está se dirigindo. Digamos que eu faço uma prece para você, eu seja egoísta e você merece ser auxiliado. Então, essa prece vai surtir algum efeito para você, em função do seu mérito, em função do seu crédito, mas não em função das minhas palavras, que elas não estão revestidas de sentimento. Aí, agora chegou na minha dúvida. Aí, no caso, por exemplo, do André, né, ele vinha de um suicídio. Quando ele fez a prece sincera, ele foi ouvido. Essa atravessou todo esse canal, toda essa canalização, Atravessou todos esses canais. mesmo com os defeitos que ele trazia com ele, os problemas dele. Que defeito todos temos. Se esperássemos que não tivéssemos defeito para orar, ninguém oraria. Só que ia orar nesse planeta era Jesus. Então, todos temos defeitos. Todos temos dificuldades. E o André ali, naquele momento em que ele
parou para orar, ele se tornou ou se colocou numa posição de humildade naquele momento. E também diz lá o capítulo 5 do Evangelho. A gente não sabe até onde o sofrimento de uma pessoa deve ir ou pode ir. Só Deus o sabe. Muito provavelmente, do André Luiz chegou naquele final. Era os 8 anos, chegou aos 8 anos, ele esgotou as dificuldades e, humildemente, pede ajuda. Ajuda vem. Com toda certeza. Mas ela faz todo esse caminho. Ela vai chegar ao alvo. Mesmo que, às vezes, quando nós colocamos a prece, pedimos a alguém para ajudar, esse alguém não possa. E aí me lembramos aqui do livro Entre a Terra e o Céu. Quando a Evelina faz uma prece pedindo para a mãe da Evelina, que está desencarnada, ajudar a madrasta que está adoecida. Então, ela, em vez de pedir a Deus, ela pede à mãe, que está desencarnada, claro, filha, na inocência, achando que a mãe, que está desencarnada, virou santa. Quando, em realidade, a mãe era a causa da doença da madrasta. A mãe era a obsessora da madrasta. E a prece, é claro que não chega à mãe da Evelina. Mas a prece chega, segundo a narrativa do livro, aos computadores do nosso lar. E o próprio Clarencio recebe o pedido. E eles chamam de uma prece refratada. Ela vai até a mãe da Evelina, que não pode ajudá-la, e ela, como se fosse um espelho, e ela volta e vai bater nos computadores do nosso lar. E sendo a Evelina oriunda do nosso lar, todo o desenvolvimento do livro acontece a partir da prece dessa menina. É uma menina, se não me engano, 12, 13 anos, por aí. Então, é uma prece, mesmo não, aquela pessoa a quem ela pediu não podendo ajudar, as preces feitas com coração, elas não se perdem. Elas vão, de alguma maneira, surtir algum efeito benéfico para quem está sofrendo naquele momento. Tudo bem? Beleza. 14. Por exercer a prece, uma como ação magnética, poder-se supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, sendo preciso, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando o julgam digno dessa graça, ou que ela lhe pode ser proveitosa. Tudo segundo o nosso merecimento. Tudo segundo nossa colocação na posição de nos transformar em homem de bem. Se eu não tenho muita fé, mas eu tenho humildade, eu tenho boa vontade, eu tenho desejo de crescer, os amigos espirituais me ajudam. Se eu não tenho muita força, os amigos vão me ajudar nesse sentido. E vão me inspirar a me melhorar, me ajudar nesse sentido. Então, o que ele diz aqui? Assim, entretanto, não é, porque não depende de força fluídica. É claro que a força fluídica ajuda, mas os amigos espirituais podem perfeitamente nos ajudar nesse processo e suprir as nossas necessidades, e efetivamente suprem. Pelo menos as minhas. Eu tenho tantas dificuldades que, se não fossem eles, com certeza, as minhas preces não sairiam da minha boca. Mas eu sei que elas saem, não por meu mérito, mas por boa vontade, por auxílio desses amigos que nos ajudam nas nossas dificuldades, trazendo-nos algum esclarecimento, alguma página, alguma leitura, algum pensamento, alguma ideia que nos faça mudar de opinião, nos faça ver as coisas por um ângulo diferente. Às vezes uma página, um pensamento, uma mensagem do WhatsApp, que chega trazendo uma mensagem. Quantas vezes eu recebi aquelas mensagens de bom dia de manhã, com aqueles textos, e que nos auxiliam enormemente. Já isso aconteceu isso comigo inúmeras vezes. Então, são os amigos espirituais que estão nos orientando, aproveitando todas as maneiras que têm para nos ajudar nesse processo. Continuemos?
Vamos lá. O pessoal O está em homem, choque, né? Ninguém, o ninguém homem, fala nada, ninguém fala nada hoje, só eu e você, Carlos. vamos lá. O homem que não se considera suficientemente bom para exercer Carlos, salutar dá influência. licença. Opa, Não estou conseguindo levantar a mão aqui. Quer dizer, Valdenir, quando eu estou dando passe numa pessoa, que eu faço uma oração, e eu imagino assim, luz, eu emito luz, né, para aquela pessoa, não tem um fluido aí também, uma força fluídica minha passando para essa pessoa? Tem, com certeza. Mas aí tem o dos espíritos junto, eles também estão ali, como se diz, dando uma turbinada. Em realidade, segundo a narrativa deles, segundo a narrativa, principalmente do André Luiz, a turbinada deles é muito maior do que nós, do que o que nós oferecemos. Eu vou chutar um número aqui, tá? Esse número não está escrito lá. Mas nós recebemos 100 e damos 10. Então, o nosso e os passes nas casas espíritas, via de regra, são passes mistos. É o meu fluido, o meu magnetismo com o fluido dos espíritos. Então, eles potencializam sempre, sempre que estamos de boa vontade. Sempre que queremos efetivamente ajudar, eles estão aí. Os trabalhadores são poucos e a seara é grande, disse Jesus. Então, quando aparece alguém de boa vontade querendo trabalhar, eles fazem todo o possível para proteger, para amparar, para auxiliar, para que esse caminho, para que essa ajuda possa atingir o maior número de pessoas possível. Então, com certeza, quando eu estou dando passe e estou fazendo minha prece, eu estou mentalizando o bem-estar daquela pessoa a quem eu estou me dirigindo, os amigos espirituais estão atrás de mim, me amparando, misturando o fluido deles com o meu para auxiliar aquela pessoa. E se o meu é pouco, eles potencializam. É o que eles falam aqui. Se o meu é pouco, se a minha força fluídica é pouca, mas eu tenho boa vontade, e como diz o Augusto aqui, o nosso amigo, vontade boa e boa vontade, então eles vão nos ajudar na nossa deficiência, digamos assim, na nossa dificuldade. Tudo bem? Carlão, pode falar aí que eu vou procurar aqui uma imagem para mostrar aqui, falar com a Angélica. sobre isso que a Angélica falou. Quando a pessoa vai receber o passe, também é pedido para ela se concentrar, se possível, fazer uma oração. Esse fluido também é trocado ali também, daquela pessoa que está recebendo. Se ela estiver concentrada ali, fazendo oração, os agradecimentos àquela falange que está ali e tal. Ele é Depende, somado? depende da situação. Mas é possível que aquela pessoa que esteja sentada ali, ao invés de receber, ela esteja doando. Porque, às vezes, a pessoa que está. Principalmente os passes espírita. Eu acho que o passe espírita na casa espírita devia ser. Não devia ser. Mas não é obrigatório, né? Mas todo mundo vai. Eu acho que tomar passe é para pessoas que precisam efetivamente de situação. Porque nós recebemos, durante a palestra, durante o estudo, nós recebemos o auxílio necessário. Claro que o tratamento de saúde é diferente, mas o passe, naquele momento, com certeza, os amigos espirituais estão ali ajudando, nos intuindo a fazer o melhor possível, dependendo, de novo, do nosso merecimento. Diga, Mauro. Eu quero mostrar aqui para vocês uma sequência de fotos. A foto Kirlian. É, tá aqui. Tem umas fotos muito interessantes dando passe. Eu tenho até uma palestra sobre isso. Vou compartilhar aqui para vocês, para todos verem. Só um minuto. Estão todos vendo aí, né? Sim, agora sim. Isso aqui é uma foto de um médium passista no estado normal. Isso aqui é foto de dedo, tá? O vermelho
é o fluido sendo exteriorizado. Então, aqui, a gente olhando, parece até que o cara já está dando passe, né? Mas Parece. é o médio antes do trabalho de passe, antes. Depois, esse mesmo médium aplicando passe. Olha a profusão, a impulsão. Intensifica muito, né? Então, a gente já estudou que esse fluido ele é impulsionado pela ação da vontade, ok? Então, impulsionamento em função da vontade. A qualificação em função do pensamento. Então, quando nós estamos no trabalho de passe, falando, respondendo a Angélica, e estamos também em prece por aquele a quem estamos ali, né, com a vontade de auxiliar, nós estamos, da nossa parte, qualificando esse fluido, ok? Agora, somado a essa nossa ação, os espíritos não só potencializam ainda mais, como podem qualificar ainda mais. Entendeu? Então, isso aqui, ó, é o médium diretamente. Ó. Perceba o jato de luz que sai da ponta dos dedos, né? É o seu campo de energia ativado. Ativado. Ativado pelo quê? Pela vontade. Agora, esse fluido está qualificado pelo quê? Pelo pensamento. Entendemos isso? Vou mostrar agora uma outra foto do que diz respeito a essa qualificação. Lembrando que em fluido, o vermelho é presença de fluido vital e o azul é ausência de fluido vital. Então, deixa eu avançar aqui para vocês verem do que eu quero falar. Esse é uma photokillian de muito fluido, porém desarmonizado. Então, essa pessoa, ela consegue projetar muito fluido, porém desorganizado. Essa pessoa pode estar vivendo diversos processos de dificuldade, desarmonia, inclusive psicológicos, né? Que podem estar causando essa desarmonização no impulsionamento do fluido. E vamos lá, que quero mostrar outras coisas aqui. Aqui, ó. Quando a gente fala em qualificação do fluido, esse aqui, ó, é uma fotoquilha de uma pessoa com raiva, brigando, discutindo com o outro. Então, aqui, ó, descargas nervosas, ó, esses raios brancos são descargas nervosas. É aquilo que a gente projeta sobre o outro. Qual é a mudança dessa foto para a primeira foto? É o meu estado emocional, o que eu estou pensando e o que eu estou projetando sobre o outro. Então, isso aqui prova que o fluido é sensível ao pensamento. E o pensamento é que dá qualidade ao fluido. Então, deveríamos fazer isso sempre. Por isso, estamos falando aqui sobre prece e do valor que a prece tem. Porque ela vai nos ajudar a qualificar mais esse fluido. No trabalho de passe, onde eu tenho já esse compromisso de estar ali para beneficiar quem está à minha frente, a condição da prece é ainda mais desejável. Para quê? Para que eu possa qualificar de minha parte o máximo que eu puder naquele fluido que eu estou compartilhando com a pessoa a quem eu vou aplicar o passe. E a espiritualidade, então, age potencializando esse recurso que eu estou disponibilizando. Tá? Não sei se ajudou. Diga, Sandra. Abre o Você áudio, está está fechado.
Mauro, boa noite. No caso, não de uma aplicação de passe, mas de um médium que está passando informações de irmãos sofredores para serem é, doutrinados pelo doutrinador. Esses fluidos, eles estão desorganizados também ou não? Os guias espirituais, eles organizam para que seja feita o trabalho para organizá-los e eles serem passados para novas fases. Então, no caso que você está descrevendo, vai ocorrer o que a gente chama de choque anímico. Ou Sim, seja, esse campo fluídico do médium que está ali, ou deveria estar, harmonizado. Então, esse fluido ele é benéfico, ok? E o espírito comunicante, que sim, vem com essa estrutura fluídica desorganizada, ele sofre, entre aspas, sofre esse impacto, essa influência desta alteração fluídica, sim, causando no espírito um bem-estar e causando no médium, em efeito contrário, um mal-estar. Porque certo, eu estou harmonizado, mas vem um espírito sofredor. Então, sim, eu sinto a alteração do meu campo fluídico, e aí eu vou descrever, posso falar, eu senti uma dor de cabeça, senti uma angústia, senti vontade de vomitar, senti uma porção de coisa solidão, aham, do que o espírito traz. E ele sente o benefício no efeito contrário, ou certo. sente o refrigério daquele campo harmonizado que ele entrou em contato. Tá. No caso de um médium que não trabalha em casa espírita alguma, ele sofre isso dentro da própria casa dele. Ele teria que procurar esse espírito, essa pessoa, ele precisaria procurar algum centro espírita para que isso seja feito, esse intercâmbio que você acabou de falar. Necessariamente, esse intercâmbio ele independe de lugar. Eu estou falando que o indivíduo, ou qualquer um de nós aqui, tem o seu campo fluídico específico, Sim, ok? Por quê? Porque ele é resultado do nosso estado emocional, psicológico, fisiológico. Então, eu componho esse campo fluídico. Se eu sou uma pessoa que nem tenho religião nenhuma, mas sou sim, uma pessoa de cabeça boa, busco viver a vida tranquila, feliz, procuro ajudar o próximo, esse meu campo fluídico, ele está qualificado, vamos dizer assim, tá? sim, sim. Harmonizado. E posso sofrer a influência dos espíritos, que pode ser em qualquer lugar. Certo. Essa vai causar a mesma coisa que eu acabei de falar. Eu, Sim, enquanto encarnado, vou perceber que há uma influência que está me trazendo um reflexo que eu sei que não é meu. sim, Não sou eu, é de alguém que, porventura, se aproximou de mim por alguma questão. E esse espírito que se aproximou e se aproximou e se conectou, também vai sentir esse efeito contrário, como sendo um refrigério, um oásis na vida dele, trazendo uma amenidade no quadro em que ele está. O nome disso certo, é choque anímico, beleza? certo, Ora, na casa espírita, se aproveita isto para o esclarecimento, para o certo, recolhimento, né? E o médium, quando desacopla desse irmão espiritual, também vai receber, pela ambiência que foi preparada, o seu refazimento. entendi. Esse, Então, eu tô perguntando porque eu tenho uma conhecida que ela, desde pequenininha, ela sofre
é conhecida assim, né, de longe. Eu sei do caso dela. Ela desde sempre tem desequilíbrios emocionais, desequilíbrios, e uma hora tá bem, daqui a pouco vem uma avalanche, daqui a pouco ela tá mal. E eu, dentro da minha experiência, eu falo para ela: procure um lugar que você se sinta bem, de forma que eles possam equilibrar essa balança do seu estado com o estado, que para mim tem a ver com essas influências que ela recebe. Uhum. Mas ela não consegue entender isso dentro do Centro Espírita Kardec. Ela só entende isso dentro do Centro Espírita Umbandista. Ok, Eu, tudo bem. eu Sem parei de problema. falar. Eu parei de falar. Porque, veja Eu parei bem, de falar. esse processo que eu te falei não é E, exclusivo de e isso processo. tem anos. Então, Isso tem anos. esse processo que eu descrevi para vocês aqui, ele não é exclusivo da atividade na doutrina espírita. Ele é o Sim, processo de comunicação sim, espiritual, seja onde sim, for. Pode ser no sim, Hare Krishna, pode ser no Umbandista, pode ser no sim, Candomblessista, pode ser onde for. É desta sim, maneira que vai acontecer. sim. Agora, se ela se sente dentro daquela ritualística, dentro daquele contexto, aquilo fala mais de perto para ela, ótimo, porque o processo Ótimo. vai ser o Aham. mesmo. O processo vai ser o mesmo. Então eu fiz bem em parar de falar, né? Ou acha que aquele outro caminho é o melhor, ótimo, ela vai ser feliz lá também. Agora, Tá. ela tem que fazer a parte dela. É verdade, 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 verdade. Tá bom, Mauro, obrigado. Nada. Carlão, você tinha levantado a mão? Era só uma dúvida das imagens ali. É que parecia que a pessoa que estava com raiva, não sei se é isso, não sei se eu fiz a leitura correta. Ela emitia muito mais energia do que o médico que estava concentrado no passe ali. É, Ou mas então a você energia imagina dela estava você muito. discutindo com alguém. Você Ah, sim. discutindo com alguém. Você fala que você está com os ânimos alterados, não é isso? Isso. A gente não tem essa expressão? Os ânimos alterados é exatamente isso daqui, ó. Isso aqui é a representação dos ânimos alterados. Nós descarregamos nas pessoas isso daqui, como também descarregamos bons fluidos. É quando as pessoas assim, nossa, saí carregada demais falando com fulano. É isso aqui. Ou o contrário. Nossa, eu estava tão mal, mas poxa, fiquei 5 minutinhos ali com a Sandrinha, a gente conversando bobagem, saí maravilhosa. Nossa, tem mais nada. Aí a Sandra diz assim: caraca, essa mulher me arrebentou. Estou aqui carregando o mundo nas costas. É isso. É essa troca fluídica que acontece naturalmente. Todo dia nós fazemos isto. Então, se eu agora tenho esse conhecimento, o que eu vou fazer? Eu vou buscar manter esse meu padrão fluídico vibratório elevado. Como eu faço isso, Mauro? Pensa no bem, evita discussões, evita maldizer, né? Evita querer mal de alguém, ore por aquela pessoa. Você vai manter seu padrão vibratório alto. Mesmo que algum irmão espiritual, ou mesmo que algum encarnado, traga uma carga descompensada, nós vamos conseguir refratar isso ou rapidamente nos reestabilizar. Agora, se a gente vai na vibe, aí você absorve aquilo, você também vai se descompensar, e aí a coisa vai ladeira abaixo. Por isso que é importante estudar, porque eu passo a conhecer como o processo acontece. Se eu sei como o processo acontece e eu sei a parte que me cabe, opa, é muito mais fácil eu lidar com essa situação do que uma total ignorância. Diga, É. Sandrinha. Então, eu queria dar um testemunho aqui
É, eu acho não, tenho certeza que verdadeiro, né? Eu estou passando por um período de gripe, né? Então eu estou com o corpo mole e já está saindo as dores, o desentupimento já está saindo, mas está ficando a tosse. E a tosse é a noite toda, então eu fico cansada durante o dia. Mas só de eu estar aqui falando com vocês, eu já me sinto bem, entendeu? Então eu faço força, mesmo que seja para entrar 15 minutos, não importa. Eu faço força e vou e consigo melhorar. Isso É aí. isso que eu queria dizer. Tá ótimo, é isso aí. Então tá contigo aí, Valdemir. Desculpa aí a intervenção longa. Vamos fechar, Carlão, tá? Mais uns 5 minutinhos a gente fecha esse item 15 aí. É, eu não fechei o 14 ainda não. Pois é, vamos fechar o 14 e a gente faz o 15. Tá, joia? Vamos lá. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência não deve por isso abster-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser executado. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade, grata sempre a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança são um primeiro passo para a sua conversão ao bem, conversão que os espíritos bons se sentem ditosos em incentivar. Repelida só é a prece do orgulhoso, que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos, e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Ou seja, não deixe de orar. Mesmo que você acha que não mereça, mesmo que você acha que você não tem recurso, não deixe de orar. Porque quando você acha que não merece, quando você acha que não tem recurso, isso é um gesto de humildade e que é visto por Deus, pelos amigos espirituais, como uma virtude. A humildade é uma virtude. Então, a oração sempre, em todas as circunstâncias, oração. Mesmo que eu ache que eu sou muito pequeno, que eu não... mas a prece é como falamos no início aqui, no início do capítulo, é um momento de ligação mais estreita entre a criatura e o Criador, entre nós e Deus, ou aquele ente a quem estamos orando. Estou pedindo ao Bezerra para me ajudar. Então, nesse momento de prece, eu estou mais aberto a receber a ajuda deles, porque a ajuda deles está sempre chegando, mas nem sempre eu estou receptivo. E aí a recíproca do que o Mauro está falando aí também é verdadeira. Um espírito bom. Conta-se até que o doutor Bezerra, quando se manifesta no médium, o médium fica em êxtase. Mas quando ele sai, quando ele se desacopla do médium, ele está abatido. Ele está sem força. Porque ele gastou muita energia para suprir a deficiência do médium. Então, o contrário também é verdadeiro, né? É. Eu tenho um depoimento desse, é interessante. Alguns aqui sabem, né, que eu tenho meu cunhado, um bandista. E eu sempre conversava muito com os irmãos espirituais que vinham, principalmente o pai Joaquim. Conversava muito. E aí a gente ficava até o final, porque a sessão era na minha casa, nos fundos da casa, né? E a gente ficava até o final lá. E aí, sempre no final, a gente conversava um pouquinho. E aí o pai Joaquim dizia assim, ó, o irmão Francisco, que está aqui do meu lado, ele tinha um assessor, que era o irmão Francisco. Ele que me ajuda aqui, porque eu saio muito cansado, muito carregado. Depois de todo esse atendimento, eles me dão apoio aqui para eu poder voltar. Pode se levantar. Falava isso, é muito engraçado essa situação. É, Então, ele tinha o suporte do irmão Francisco para poder se restabelecer. É isso que você está dizendo aqui. Os espíritos também sentem esse também reflexo. sentem, claro. Claro que vão se recuperar muito mais rapidamente. Com toda certeza. Mas que eles sentem é porque eles despendem uma energia muito grande. A gente imagina o dispêndio de energia de Jesus para reencarnar na Terra. O quanto ele se preparou, o quanto de energia ele se dispôs para reencarnar num planeta de expiação e provas, ou ainda num planeta que estava mudando de categoria, de primitivo praticamente, para expiação e provas. E aí vamos fechar o 15, Carlão.
Beleza. Eu achei legal que ele começa explicando a prece do homem de bem, aí passa para do egoísta, e depois ele fala, mesmo que você se sinta inferior, não deixe de orar. Então, Kardec é genial. quem leu em Kardec, cima igual eu li e fiz aquele comentário do André, e chega aqui embaixo, só mesmo conhecimento que te leva. é, Você para exatamente. aqui, você fica. Ah, não. Exatamente. Se eu vou orar para quê se eu não vou ser ouvido, né? Desce um pouquinho mais, aí, ó. Desce um Tá pouquinho bom. mais, ó, mesmo você não se sentindo à vontade, ore, porque a oração é sempre boa, sempre Isso aí. ajuda. Vamos lá para 15. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem de palavras, nem de lugar, nem do momento em que seja feito. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo. Porquanto, é como se muito clamassem juntos em uníssono. Mas, que importa seja grande número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente e por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto duas ou três ligadas por uma mesma aspiração orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam do que das outras 100 outras. Capítulo 28, 4, 5. Porque o capítulo 28 fala das preces. E é interessante, ele diz que a prece em comum tem ação mais poderosa quando todos que oram se associam com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo. O que é uma prece em comum? É a prece que a gente faz aqui no início do trabalho. É a prece que se faz no centro, na abertura dos trabalhos. E ali é sugerido, normalmente é sugerido, que não se cada um não se faça a sua prece particular, que acompanhe a prece de quem está orando. Que aí todos estamos com o mesmo pensamento, todos estamos com o mesmo objetivo. Porque se 10 pessoas estiverem orando, se cada um estiver orando separadamente, confunde, é confusão. Mas se todos estiverem no mesmo sentimento, no mesmo pensamento, e é claro que 100 pessoas é mais difícil, por isso ele disse duas ou três. É mais simples, é mais fácil de conseguir harmonia, sintonia entre duas ou três do que 100. Mas se 100 pessoas puderem reunir, colocar seus pensamentos, colocar sua energia, seu fluido, esse fluido que o Mauro mostrou na foto, se tem 100 pessoas fizerem isso, com toda certeza, a força, a potência é muito da prece, vai ser muito maior, com toda certeza. A gente sente isso mais nitidamente em dois momentos. Uma agora que está se aproximando, que é o Natal. Uhum. Muitas pessoas se voltam, né, pela prece, lembrando aí a presença, a passagem de Jesus, né? Um é esse momento. O outro é o carnaval, o efeito contrário. Carnaval. Carnaval também é uma concentração de muitos fluidos, né? Mas Desarmonizados, deletérios. desarmonizados e que causam, né, os seus efeitos. Assim como, contrariamente, o Natal também causa os seus efeitos, né? E a gente sente isso em nós mesmos, né? A não ser aqueles que nem eu tenho uma amiga que, infelizmente, estávamos conversando ontem do problema dela com a mãe, que falou, e aí, como é que vai ser meu Natal agora? Né? Porque tem uma dificuldade de relacionamento sério com a mãe e está lá pensando com os botões dela, né? Como é que vai ser meu Natal com uma situação como essa? Mas, de maneira geral, a gente busca nesse momento mais harmonização, uma introspecção, uma reflexão, né? Então, traz esse efeito salutar, né, para a ambiência espiritual e para a questão dessa coletividade fluídica que se estabelece. Então, eu volto a dizer, a gente entendendo qual é a nossa participação nisso, como eu posso agir para favoravelmente contribuir, a gente tem condições de efetivamente fazer um bom trabalho, né? Então é isso. Por isso que a doutrina espírita é essa ciência que nós precisamos estudar, para depois vivê-la, né, no coração. Mas não dá para fazer isso sem conhecer.
Estudar, nós já estamos estudando. Agora falta colocar em prática. Colocar em prática aquilo que já aprendemos. O que é mais difícil, pelo menos para mim, o que é mais difícil, né? Estudar é fácil. A gente lê, entende, compreende, deduz, mas na hora de colocar em prática, aí fica mais complicado, um pouquinho mais complicado. Verdade. Bom, Ok. pessoal, obrigado aí, Valdenir, a todos que participaram. Vamos então fazer a nossa prece, né, de encerramento, agradecer por esse encontro. Meus irmãos, só um instantinho, por favor, antes de encerrar. Eu Pois só não, queria, Carmen. eu só queria agradecer mais uma noite. Muito obrigada por esse estudo maravilhoso. Muito obrigada. Estou passando por um momento difícil. Difícil não. Aqui um pouco trabalhoso com a doença do meu esposo, mas esses estudos têm me ajudado demais. Cada noite é uma emoção. E eu estou aqui agradecendo. Muito obrigada. Vamos orar, pedir a misericórdia divina, né, pelo seu esposo, que seja feito o melhor para ele, né? Eu sempre penso dessa maneira. Quem somos nós para mudarmos os desígnios de Deus em nossas vidas? Mas, como Deus é misericordioso, Ele sempre vai nos enviar aquilo que for melhor para nós. E às vezes a gente não compreende, mas com certeza o desfecho é sempre o melhor, é aquilo que nós precisamos. Que seja assim também com o seu esposo, tá bom, Caio? Então vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o pensamento a Jesus e agradecer, Senhor, nesse momento em que estamos buscando compreender essa grande ferramenta que tu nos deste, que é a prece. A certeza de tua presença junto a nós quando unidos estamos em teu nome. E que a tua luz bondosa nos alcance, nos aqueça e nos fortaleça, principalmente nos momentos mais difíceis por que passamos. Permita, Senhor, que esses laços aqui formados se fortaleçam sempre e cada vez mais, e que possamos escolher ser esse trabalhador que um dia seremos de tua seara de amor. Hoje, na condição de aprendizes que somos, permita, Senhor, que os teus mensageiros de amor e bondade nos conduzam, nos ensinem e nos instruam, para que possamos desempenhar minimamente a tarefa que tu espera de cada um de nós. Obrigada, Mestre, por tudo. Deixa-nos a tua paz e que possamos, na noite de hoje, também aprendermos e trabalharmos em teu nome. Que assim seja, graças a Deus. Só lembrando, Mauro, que nas próximas 2 terças-feiras, eu já falei ontem, né? Eu não vou, segunda e terça eu não vou estar aqui, então só vou voltar aqui agora dia 6 de janeiro. Aí 6 e 7, que é segunda e terça, estarei aqui. Mas 2 próximas segundas estarei fora do circuito aí. Peço Tá bom. desculpas pela Vai ser ausência. descontado, vai ser descontado. Pois é, eu vou descontar da bônus horas. Mas depois eu peço emprestado da Verinha. A Verinha tem muitos. Governo